A Bíblia são 66 livros com histórias, relatos, cartas e poesias que juntos formam a grande história de Deus. Esta épica aventura conta como Ele nos criou e nos ama tanto que encontrou uma maneira para nos resgatar. Enquanto navegamos pela Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, descobrimos pessoas que conheceram a Deus e tiveram suas vidas mudadas para sempre. E agora, vamos ouvir mais uma incrível história. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso Centro de Controle da Missão. Nesse mês nós estamos falando sobre exploração não apenas do espaço sideral, mas estamos falando sobre a exploração da obediência. Porque obediência é confiar em quem está no comando, fazendo o que você precisa fazer. Lembre-se sempre disso. Quando você vai conversar com algum astronauta, ele vai dizer para você que a obediência na missão dele é tudo, porque nós temos que obedecer cada comando para que a gente possa ter uma viagem segura e bem-sucedida. Por isso, lembre-se sempre disso. A obediência é necessária para que a gente vá bem em toda a nossa vida, em tudo aquilo que nós precisamos fazer. Hoje eu quero contar para vocês uma história que é uma continuação da história que contamos na semana passada. Semana passada nós falamos sobre Adão e Eva, que Deus havia criado todas as coisas, criou Adão e Eva, colocou eles no jardim onde eles tinham uma vida perfeita e deu uma ordem para eles. E a única ordem de Deus para Adão e Eva, vocês lembram qual que era? Isso, exatamente. Eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o que aconteceu? Apareceu um bicho que começou a conversar com Eva, que não era o bicho preguiça, e sim uma serpente, que conversou com Eva e fez com que Eva comesse do fruto. E, portanto, Adão e Eva pecaram, desobedeceram às ordens de Deus. Deus que estava lá no centro de controle da missão, dizendo para eles o que eles precisavam fazer para ter uma vida bem-sucedida. Eles desobedeceram essa ordem e, portanto, Deus precisou tirar eles do jardim. E tirou eles do jardim, que era um lugar perfeito, e eles foram trabalhar, tiveram que suar para ter o seu alimento. Com o passar do tempo, o mundo foi crescendo, as pessoas foram se multiplicando e foram se espalhando, e durante um certo tempo, muita gente ainda seguiam a Deus. Você sabia disso? As pessoas buscavam a Deus e tudo mais. Só que o que aconteceu? Com o passar do tempo, as pessoas foram multiplicando e elas começaram a se esquecer de Deus. Elas começaram a achar que elas não precisavam de Deus para viver. E por isso elas foram vivendo de qualquer maneira. Elas perderam total comunicação com o centro de comando delas. Elas não tinham ninguém para dizer para elas como fazer e elas não obedeciam às regras. Na verdade, Deus estava lá falando, só que eles não obedeciam, eles não queriam obedecer. E aí o que aconteceu? O mundo foi se tornando muito populoso e as pessoas foram ficando cada vez mais más, fazendo coisas erradas, porque elas não estavam obedecendo a Deus. Só que aí Deus escolheu um homem para que ele pudesse dar ordens, um homem para obedecê-lo, para que ele pudesse trazer de volta o mundo a ser um lugar melhor e um lugar onde houvesse pessoas que obedeceriam a Deus. E esse homem, o nome dele é Noé. Você já ouviu a história de Noé? Sim, Noé era um homem que temia a Deus e que agradava a Deus. Há um versículo na Bíblia que diz que era um homem justo e bom e que andava com Deus. E por isso, Deus chamou Noé para uma importantíssima missão. A missão de Noé é muito interessante. Sabe por quê? Porque Deus falou assim: olha, os homens estão se multiplicando e toda a intenção do coração deles é muito má. Eles são muito malvados, eles só pensam em fazer coisas erradas. Por isso, eu vou mandar um dilúvio, eu vou mandar chuva sobre a terra para tirar todos esses homens da terra, porque eles não estão me obedecendo mais. Olha só para você ver, quando os homens começaram a desobedecer a Deus, isso teve consequências. Então, o que foi que Deus mandou Noé fazer? Deus disse para Noé assim: você vai construir uma grande arca, e essa arca era um barco enorme, gigante,
gigantesco. E aí Deus disse para ele assim: você vai entrar com os seus filhos, as suas noras e com a sua esposa, e você vai levar junto com você um casal de cada animal e vai colocar dentro dessa arca. Então, durante muitos anos, Noé ficou lá construindo a arca. Enquanto ele construía a arca, ele estava testemunhando para os homens de que Deus iria trazer juízo sobre eles. Ou seja, que Deus estava falando para eles se arrependerem, mas os homens não queriam se arrepender, porque eles não queriam obedecer a Deus. E aí Noé ficou ali, vários anos construindo uma grande arca. E Deus falou para ele como que seria a arca, a altura que essa arca teria, o comprimento e tudo mais. E ele foi construindo junto com seus filhos, com a sua família, até que a arca ficou pronta. E quando a arca ficou pronta, Deus mandou os animais até Noé. E vieram os animaizinhos de parzinho, o macho e a fêmea, para entrar na arca para serem salvos. Deus estava salvando a sua criação dentro de uma arca juntamente com a família de Noé. Olha só, garotada, tem uma coisa interessante que eu ainda não falei, que torna essa história muito mais legal. Até aquele tempo de Noé, nunca tinha havido chuva na terra. Você sabia disso? Noé estava construindo a arca e ele estava dizendo que a terra seria inundada e que iria cair água do céu. Mas ninguém conhecia essa tal de chuva. Eles falaram assim: esse Noé deve ser doido. Chuva? O que é isso? Cair água do céu? Porque nunca tinha acontecido. As plantas eram irrigadas por causa do orvalho, porém ainda não havia chovido. Então Noé estava construindo um grande barco e eles olhando e falando assim: aqui está tudo seco, não tem nada que precise de um barco. Né? Imagina que maluquice, um homem construindo um barco no meio de um lugar todo seco que nem havia chovido ainda. Mas Noé estava falando: vai chover, vai chover. Então Deus foi lá e mandou um casal de cada animal, colocou dentro da arca, falou para Noé entrar dentro da arca juntamente com a sua família, e ele foi lá e trancou a arca do lado de fora. Noé não tinha nem como abrir a arca para poder sair. Ele mandou um anjo que foi lá e trancou a arca do lado de fora. E de repente, aquelas pessoas que achavam que Noé era doido, que estava construindo um barco, de repente começou a cair chuva do céu. E as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. E começou a chover, e as pessoas as pessoas passaram a acreditar no que Noé havia falado. Só que agora era tarde demais, porque o dilúvio já estava começando. Então, durante 40 dias e 40 noites, choveu sem parar. Era muita chuva, chuva que não acabava mais. Imagina, para o povo que nunca nem tinha visto chuva, eles não iam saber nadar também, né? Então, morreu todo mundo afogado, todos os outros animais e todas as plantas ficaram debaixo da água. Então, durante 40 dias e 40 noites, choveu muito, 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 muito. E você sabia que depois desses 40 dias a chuva parou? E aí, só que não foi assim, só 40 dias. Depois desses 40 dias de chuva, Noé ainda ficou dentro da arca com seus filhos e os animais durante 150 dias. Durante 150 dias Noé ficou com sua grande arca, navegando pelas águas do dilúvio, porque Deus estava renovando a sua criação, porque a maldade dos homens era muito grande e Deus mandou o dilúvio como consequência disso. E aí legal, porque Noé, ele confiou em Deus, confiou no comando de Deus e obedeceu a Deus. Ele obedeceu o centro de controle. Ele fez tudo aquilo que Deus havia mandado para ele. Depois de 150 dias que Noé ficou dentro da arca junto com a sua família e com todos aqueles animais, as águas começaram a baixar até que secou tudo. Tudo secou, a arca ficou no chão. Então Deus mandou Noé sair da arca juntamente com seus filhos e com os animais. E quando Noé saiu da arca com seus filhos e seus animais, Deus fez uma aliança com ele. Deus falou para Noé, prometeu para Noé, e não apenas para Noé, prometeu para todos nós, para mim também, que ele nunca mais iria destruir o mundo com as águas do dilúvio. E Deus fez isso e colocou um sinal nos céus, dizendo que todas as vezes que a gente olhasse para esse sinal nos céus, a gente iria se lembrar dessa promessa de Deus, que ele iria preservar a humanidade. E esse sinal dos céus
é o arco-íris. Isso, exatamente. Deus colocou o arco-íris nos céus para fazer a gente lembrar que Ele nunca mais vai destruir a humanidade com as águas do dilúvio, porque agora Ele vai preservar a humanidade, porque Ele fez uma aliança com a humanidade. Nós aprendemos com a história de Noé a importância da obediência, porque Deus mandou ele construir uma arca, e ele era um homem justo e bom que temia a Deus, que andava com Deus, e por isso, por causa da sua confiança, Noé obedeceu a Deus. E obedecendo a Deus, ele seguiu à risca o seu centro de comando. Ele seguiu à risca tudo aquilo que Deus estava dizendo e pedindo para ele. E por causa disso, toda a sua família foi salva, juntamente com aqueles animais. E agora ele sai da arca e ele continua obedecendo a Deus. Deus faz essa aliança com ele e ele continua obedecendo a Deus. E isso é muito legal. Por isso eu quero que você aprenda hoje uma importantíssima lição, que é: confie e obedeça, mesmo que os outros não o façam. Você pode repetir comigo? Vamos lá, olha só. Confie e obedeça, mesmo que os outros não o façam. Porque foi isso que Noé fez. Noé obedeceu a Deus, as pessoas achavam que ele era maluco, as pessoas não queriam obedecer a Deus, e ele foi o único que foi ali e falou: eu vou obedecer a Deus. E ele confiou e obedeceu, mesmo que as outras pessoas não quisessem fazer isso. Você deve confiar e obedecer a Deus, mesmo quando seus colegas na escola não quiserem fazer isso. Quando seus colegas da escola quiserem colar na prova, você deve confiar e obedecer a Deus e não fazer isso, mesmo que eles estejam fazendo. Obedeça a Deus. Você deve obedecer aos seus pais, mesmo quando os seus amiguinhos não estiverem obedecendo aos pais deles. Você não tem que seguir o mesmo caminho que os seus coleguinhas seguem. Você tem que seguir aquele caminho que Deus está te ensinando através da sua palavra e através das pessoas que Ele colocou nas suas vidas. Certo? Por isso, mesmo que todas as outras pessoas estejam fazendo coisas erradas, continue fazendo a coisa certa, porque nós precisamos tomar a decisão sábia de obedecer a Deus. Você pode fazer isso? Você quer fazer isso? Por isso, lembre-se sempre: confie e obedeça, mesmo que os outros não façam, porque é isso que Deus quer de você. Vamos orar agora sobre isso? Nós queremos orar para que Deus nos ajude a tomar a decisão sábia. Você vai falar isso na sua oração, para que Deus te ajude a tomar a decisão sábia de obedecer, mesmo que as outras pessoas não estejam obedecendo a Deus, porque isso é o importante e é isso que vai ajudar a gente na nossa missão, na nossa exploração. É isso que vai fazer a gente ter uma viagem segura e tranquila e bem sucedida, porque a obediência nos ajuda nisso. Tá certo? Vamos orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor pela história que o Senhor nos ensinou hoje. Agradecemos ao Senhor por nos ensinar, através da vida de Noé, a importância de que tem a obediência. Como é importante obedecer às regras que o Senhor nos dá, a direção e os mandamentos que o Senhor dá para as nossas vidas. Porque assim como Noé obedeceu e salvou toda a sua família, ele obedeceu mesmo que as outras pessoas não estivessem obedecendo. Nós também queremos ser assim. Nós queremos pedir ao Senhor hoje que nos ajude a tomar a decisão sábia. E a decisão sábia é a decisão de obedecer. Confiar e obedecer no Senhor, mesmo que as outras pessoas não estejam fazendo isso. É isso que nós queremos fazer para as nossas vidas, porque nós sabemos que quando obedecemos ao Senhor, nós teremos uma missão tranquila e bem-sucedida. E é isso que nós queremos para nós. Por isso, nos ajude, Deus, a tomar essa sábia decisão de seguir o Senhor, te obedecendo, assim como Noé fez, para que a gente seja bem-sucedido na nossa vida e em tudo aquilo que o Senhor pede de nós. Pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. É isso aí, galerinha. Não se esqueçam que quando você obedece, você está obedecendo ao centro de controle e você vai ter uma missão bem sucedida, você vai ter uma missão tranquila. E é importante você se lembrar, sempre, confiar e obedecer, mesmo que as outras pessoas não estejam fazendo isso. Tá bom? Que você possa praticar isso durante toda a sua semana, praticar a obediência, amando a Jesus e pedindo a Ele para que Ele te ensine todos os dias a obedecê-lo de coração. Tá certo? Nós nos vemos novamente na semana que vem para a nossa última lição, para a nossa última história dessa grande saga, dessa exploração sobre a obediência. E eu espero você
lá junto comigo, tá bom? Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!